Olá pessoal, esse é o nosso segundo vídeo do curso de Programação Orientada a Objetos. Bom, vamos começar aqui olhando o nosso primeiro slide, onde vamos falar um pouquinho sobre o que nós vimos no vídeo anterior, né? Que na verdade foi uma introdução, né, o que era a programação orientada a objetos, mostrando um pouco da programação estruturada e as diferenças que existiam entre esses dois paradigmas, né? Que são bastante diferentes. Falamos também um pouquinho sobre o funcionamento da programação orientada a objetos e falamos um pouco, né, bem inicial sobre objetos, né? Quem não viu o vídeo, vai lá e assiste, tá certo? Que esse é o segundo vídeo, você assiste o primeiro para que você possa ter uma boa continuidade aí nos assuntos. Bom, na aula de hoje vamos falar basicamente sobre classes e objetos, tá certo? Eu tenho aqui uma figurinha onde eu tenho uma classe que eu chamei de lâmpada, onde tem algumas coisas relacionadas à lâmpada, né? Principalmente as características e os comportamentos, que nós falamos bastante no vídeo anterior. E temos alguns objetos da classe lâmpada, né? Que nós podemos ver aqui por essa luminária, por uma lanterna um pouco mais sofisticada, enfim, alguns objetos em si, tá certo? Bom, continuando aqui, peguei esse slide da apresentação anterior, né, que foi visto no vídeo 1, onde eu coloquei aqui modelando objetos e objetos estava entre aspas, né, onde um objeto jogador ele poderia ser representado por atributos e comportamentos, que também nós falamos no vídeo anterior, que tinha como atributos, né, que poderia ter o time, o número da camisa, qual era a posição que ele jogava, qual a velocidade que ele corria. E com relação aos comportamentos, alguns comportamentos ou algumas coisas que ele poderia fazer: chutar, tocar a bola, driblar, correr, enfim, alguns comportamentos que a gente poderia ter. Esse slide, né, retirado de lá, eu coloquei modelando objetos, e esse objetos entre aspas. Só que, desculpe, na verdade, quando a gente vai falar de programação orientada a objetos, ao invés de dizer que estamos modelando um objeto, o que nós estamos modelando são classes, tá certo? Então já há uma pequena diferença entre, uma pequena diferença não, né? A grande diferença entre classes e objetos. Então você modela classes, você não modela objetos. Uma classe modela o comportamento e as características que qualquer objeto dessa classe vai ter. Então a gente modela o comportamento e as características que são genéricas. No caso específico da classe jogador, que é que nós falamos no slide anterior, é como se a classe fosse um jogador genérico, representado aqui por essa silhueta, né, que na verdade a gente não sabe quem é esse jogador, e a classe não seria um jogador específico. Ou seja, eu não sei se esse jogador é A, é B, é C. Esse é um específico, tá certo? E aí eu tenho um slide aqui onde eu pergunto, vamos até maximizar, onde eu pergunto, o que é isso aqui? O que que a gente tem aqui? O que a gente tem aqui são objetos do tipo jogador, tá certo? Aqui eu tenho um goleiro, aqui provavelmente eu tenho um atacante, aqui provavelmente eu tenho um zagueiro, aqui também, aqui tem outro jogador, enfim. Temos vários jogadores específicos, mas todos eles que vêm de uma classe chamada jogador, certo? Então tem vários jogadores, a gente já falou sobre isso, né? Que a aplicação controla vários objetos. Então a aplicação aqui seria o jogo, tá certo? E ele controla todos esses objetos que estão aqui nessa figura. Inclusive esse é um objeto diferente, né? Que é a bola. Bom, classes e objetos aqui nesse slide, né? Temos vários jogadores a partir de um mesmo modelo que é a classe. E um outro detalhe é que cada jogador específico ele possui suas características, né? Se a gente for voltar a olhar essa figura, vamos ver que, por exemplo, o número
desse jogador é 13, a posição dele é o goleiro, o nome dele é Courtois. Esse aqui é um atacante, o número dele talvez seja 16, né? Ele usa uma chuteira vermelha, enfim. Eu tenho características específicas, embora todas elas venham da mesma classe. Bom, e aqui temos um aviso importante, tá, pessoal? Que é um detalhe sobre o que é a programação orientada a objetos. Então, eu coloquei aqui o seguinte: PO consiste em criar um conjunto de classes para que possam ser usados por uma aplicação. Então, é exatamente isso a programação orientada a objetos. Você vai criar um conjunto de classes, ou seja, normalmente não vai ser uma única classe criada, né? Principalmente quando você fala de uma programação mais voltada para um sistema, de fato, tá certo? Não um exercício, como a gente vai construir aqui. Várias vezes a gente vai construir exercícios onde uma única classe resolve o problema, mas na verdade na programação real, onde você vai criar sistemas, você tem um conjunto de classes. E esse conjunto de classes vai ser utilizado por uma aplicação. Então o que nós temos que aprender? Duas coisinhas, basicamente. O passo a passo da construção de classes, ou seja, como é que eu crio uma classe, quais são os detalhes para a criação de classes, como eu crio atributos, como eu crio métodos, como é que eu chamo, como é que eu crio construtores e alguns outros elementos que eu chamei aqui de pormenores, que eu não queria entrar em detalhes nesse segundo vídeo. E item 2, como criar objetos a partir dessas classes que foram criadas e invocar os seus comportamentos. Então, essas são as duas coisas que nós vamos ter que aprender. Como criar as classes e como criar objetos a partir dessas classes. E vamos iniciar, na verdade, com o item 1, que é o passo a passo da construção de classes. Muito tempo vai ser gasto, né? Se a gente pudesse falar sobre tempo gasto, né? Na construção de classes, ou seja, vamos aprender os detalhes da construção de classes. Claro que um passo a passo bem incremental para que você possa ir entendendo os elementos, mas isso vai levar um tempo razoável. E aqui, nesse slide, eu coloco o seguinte, que a programação orientada a objetos, ele é baseado em alguns pilares, e aí coloquei essa figurinha, né, de vários pilares aqui sustentando a orientação a objetos, né. Tenho três, basicamente, o encapsulamento, a herança e o polimorfismo. E nós vamos começar pelo princípio, né, pelo pilar do encapsulamento, que é um dos elementos bastante importantes aí para a gente entender. Eu diria que é o mais fácil daqueles três pilares. Ó, o princípio do encapsulamento, ele está ligado a essa frase aqui: entenda o mínimo necessário. Isso é bastante importante por um conjunto grande de coisas. Como funciona o micro-ondas? É a minha pergunta. Se a gente for seguir essa frase, entenda o mínimo necessário, o que a gente precisa saber é que a gente tem que apertar esses botões que estão aqui e pronto, né? Como a gente diz aqui, né? Basta você ligar, né? Apertar, ver a quantidade de minutos que você quer, deixa lá e no fim você vai ter o seu alimento pronto para o consumo, né? Mas se a gente for pensar um pouco, poderia me fazer a seguinte pergunta: como funciona o micro-ondas, né? Qual o princípio que está por trás do funcionamento do micro-ondas, tá certo? Bem, aí eu posso perguntar, né, para vocês: você sabe quais são esses princípios físicos que fazem com que o micro-ondas funcione de uma forma correta? Porém, eu também posso perguntar o seguinte:
Te interessa saber isso? É importante para nós sabermos quais são os princípios físicos que fazem com que o micro-ondas, né? Por aqui você já sabe que tem algum princípio físico. Se interessa isso, saber como é que ele funciona? Muito provavelmente não. Muito provavelmente você não quer saber sobre isso, tá certo? Então, esse exemplo de micro-ondas, ele serve para fazer um paralelo com o princípio da orientação a objetos do encapsulamento. Por quê? Porque os detalhes de funcionamento das coisas, e aí por coisas você faça um paralelo também a classes, ficam escondidos daqueles que irão usá-los. Então, como funciona um determinado objeto, como funciona, como foi implementada uma determinada classe, está escondido daquele que vai usar. Ou seja, não me interessa o detalhe. Apenas o fabricante da coisa, ou seja, apenas quem criou o objeto, é que sabe como é o funcionamento interno. Isso é extremamente importante para a gente. Eu não preciso saber como um conjunto de classes foi feita. Eu preciso utilizá-la. Basta que eu utilize. Aí eu pergunto para vocês, por que é bom usar esse encapsulamento? Por que é importante esse princípio na orientação a objetos? É extremamente importante, porque você vai deixar visível somente aquilo que for necessário. Os detalhes das estruturas internas ficam escondidas. Você também vai esconder, além dessas estruturas, a complexidade que foi utilizada para a criação daquela classe. E outro detalhe importante é que você não vai deixar que se mexa onde não deve. Porque se você deixar aberto, alguma pessoa pode mexer e bagunçar toda a sua estrutura, né, interna, onde você está guardando seus atributos, fazendo com que o seu objeto ele não trabalhe de acordo com o que você que criou a classe gostaria. Aí eu pergunto, é bom? Claro, claro que é bom. E aí eu fiz uma brincadeira aqui, né? Ou você quer que todo mundo tenha que aprender sobre radiação eletromagnética e agitação de moléculas para saber como é que utiliza o micro-ondas, que são os dois princípios que eu falei lá atrás, né? Radiação eletromagnética e agitação de moléculas. Ninguém quer saber sobre isso para poder utilizar o micro-ondas. O que ele precisa é saber como manipular aquele objeto para que ele faça o destino dele, que é preparar o alimento. E como último slide desse segundo vídeo, vamos falar sobre os princípios do encapsulamento para a programação orientada a objetos, né? Esconder os detalhes da implementação do seu comportamento. Então, não vou deixar que a pessoa que vai utilizar a minha classe fique olhando os detalhes de como eu implementei. Ela não precisa saber disso. Preservar mudanças de suas características, ou seja, as características ou seus atributos, elas só vão ser mudadas de acordo com alguma implementação que você queira. Ou seja, você não vai deixar, por exemplo, que no nome do jogador, imaginando que a gente está modelando uma classe jogador, eu coloque, por exemplo, um número. Ou numa posição do jogador, eu coloco, imaginem que estou modelando um jogador de futebol, eu coloque lá, por exemplo, sei lá, pivô, que pensando em futebol talvez não exista, né? Esconder algumas características de controle. Então eu posso ter características, né, atributos que são somente de controle, que não são visíveis para quem está utilizando o objeto. E, além de tudo isso, deixar tudo dentro de uma mesma estrutura. Quando a gente fala deixar tudo dentro da mesma estrutura, a gente se remete ao slide do vídeo 1, onde dentro de um objeto, né, não sei se vocês estão lembrados, dentro de um objeto eu tenho um conjunto de métodos e um conjunto de atributos dentro de um mesmo lugar. Isso faz também parte do princípio do encapsulamento. Bom, pessoal, eu vou cortar esse vídeo
no meio, né? Na verdade não vou cortar o vídeo, na verdade vou cortar esse slide no meio, que ele tem 40 e tantos slides, né? Então vou parar ainda no começo, digamos assim, né? no slide 18, porque tem elementos aqui para frente que são que vão levar um tempo maior e eu não queria ter um vídeo tão grande assim para não cansar. Então, nosso vídeo vai ser encerrado agora, falando sobre o encapsulamento, que é o primeiro dos princípios da orientação a objetos, né? Falamos que tem encapsulamento, tem herança de polimorfismo, nós falamos do primeiro, falamos da importância do encapsulamento, né? Que você precisa esconder algumas coisas de quem vai usar, para que ele não fique entre aspas, aí mexendo onde não deve, tá certo? Bom, no próximo vídeo nós vamos continuar aqui falando sobre classes e algumas características importantes e já vamos criar nossa primeira classe em Java para que você possa ir começando a se acostumar com a linguagem também. Espero que vocês tenham gostado e vamos para mais um vídeo sobre orientação a objetos. Até mais!